Olá pessoal, então dando continuidade aqui às aulas. O sistema GNU Linux ele possui três tipos de permissões. Esses tipos de permissões se aplicam ao dono do arquivo ou diretório, ao grupo e a outros usuários do sistema. Então essas três permissões básicas são representadas por três letras. A letra R, que significa read, que é a leitura. A letra W, que significa write, ou escrever. E a letra X, que é execute, ou execução do arquivo. Então existem esses três tipos de permissão, que são divididas pelo dono, grupo e usuário. Aqui eu vou usar o comando ls -l para mostrar como que funciona isso. Aqui eu usei o comando ls-l para mostrar todas as características dos arquivos. Por exemplo, aqui eu tenho um arquivo chamado teste. Eu vou dar um ls-l e teste para aparecer só ele na minha tela. Então eu vou dar um clear aqui antes e vou dar o comando. Beleza. Vocês podem ver que as permissões elas são divididas entre esses 10 caracteres aqui da frente. O que significam eles? Como eu falei, as permissões são divididas entre leitura, escrita e execução. Essas 10 aqui representam essas características divididas pelo dono, pelo grupo e por outros usuários. Por exemplo, o primeiro caractere aqui, no caso um menos, ele quer dizer que esse arquivo teste ele é um arquivo e não um diretório. Se tivesse um D aqui, significaria que é um diretório. Esses três caracteres aqui são as permissões dadas ao dono do arquivo. No caso aqui o dono do arquivo é Ronaldo, e o dono do arquivo ele tem permissão de read, leitura, write, escrita, e x, execução. Ou seja, ele tem todo o poder sobre esse arquivo. As outras três letras seguintes, elas representam as permissões dadas ao grupo a que ele pertence. No caso, se tivesse um outro usuário pertencente ao grupo users, ele poderia também ler, escrever e executar esse arquivo teste. E as três últimas letras aqui representam as permissões para os outros usuários do sistema, ou seja, aqueles que não pertencem a esse mesmo grupo do usuário Ronaldo. Mesmo assim, todos esses usuários eles têm permissão de leitura, escrita e execução desse arquivo teste. Vamos dar uma olhada aqui num outro arquivo que seja um pouco diferente. Então vamos ver aqui. Aqui, ó, esse alt.ogv. Dá o comando alt.ogv. Então clear antes e agora eu vou dar o comando. Beleza, podem ver que as permissões são diferentes. Ele também é um arquivo, ou seja, não tem o D aqui no começo, tem o menos. Para o usuário normal, que são representadas essas três letras aqui, quer dizer, o dono do arquivo, ele tem permissão de leitura, escrita, mas não de execução. Esse tracinho, fora o primeiro, ele quer dizer que ele não tem permissão, não pode fazer a execução desse arquivo. Beleza. Os usuários do mesmo grupo do Ronaldo, ou seja, do grupo Ronaldo aqui no caso, ele pode somente ler esse arquivo. Leitura escrita não é permitida para esse arquivo e de outros usuários. A mesma coisa se aplica aos outros usuários do sistema que não fazem parte do grupo Ronaldo. Eles só podem ler esse arquivo alt.ogv. E a gente pode analisar vários tipos de arquivos aqui. Por exemplo, vou listar aqui uns arquivos ocultos. Aqui, por exemplo, esse arquivo wine aqui, ele é um diretório, tem um D na frente. Para o usuário, ele pode ler, escrever e executar. Para o grupo,
users, no caso, ele pode somente ler e executar, ele não tem permissão de escrita. E para outros usuários do sistema ele também pode ler e executar esse arquivo. Bom pessoal, então é isso por agora. Na próxima aula a gente vai ver como modificar as permissões para os arquivos. Então até lá.